Opa, meu nome é José Andrade, eu sou juiz de direito e criador do treinamento Expert em Execução. Seja muito bem-vindo ao segundo vídeo da série de vídeos onde eu te explico tudo o que você precisa fazer para encontrar patrimônio do devedor e garantir o recebimento de um crédito. Se você não assistiu à aula 1, eu recomendo que você faça isso agora, para que você possa compreender corretamente todas as dicas e ensinamentos que eu vou te passar daqui em diante. É muito importante que você tenha assistido à primeira aula, pois nela eu dou informações imprescindíveis que você não pode perder. Então, se você ainda não viu o vídeo da aula 1, corre lá para fazer isso agora. Mas se você já assistiu a primeira aula e quer continuar estudando comigo e conhecendo tudo aquilo que você deve fazer para garantir o sucesso em suas execuções ou pedido de cumprimento de sentença, bora seguir adiante. Como você já sabe, nessa série de vídeos eu tenho o objetivo de transferir a você muita experiência prática, para que você saiba sempre como agir quando tiver que localizar patrimônio de um devedor e garantir o recebimento de um crédito seu ou de algum cliente. Você se lembra que no vídeo passado eu te contei um pouco da minha história e como que eu fiz para criar um método de preparação através do qual é possível que um advogado, mesmo sem experiência prática alguma, possa conseguir pleno sucesso na busca de patrimônio do devedor, garantindo o recebimento de um crédito. Você se lembra que eu te falei que para ter sucesso em uma execução, você precisa agir no tempo adequado e com a estratégia perfeita. Eu também te falei que uma boa estratégia de atuação e que pode garantir o sucesso da sua execução passa por 4 grandes pilares, 4 grandes atitudes que todo profissional do direito deve dominar: prevenir, procurar, coagir e recuperar. Eu te falei da importância de você conhecer a fundo todas as medidas existentes para que você possa prevenir o calote, para que os seus clientes saibam evitar a situação de ganhar, mas não levar. Eu também te contei que existem inúmeras maneiras de você procurar bens de um devedor fora dos sistemas tradicionais e que dependem do deferimento de um juiz. Como você se lembra, eu te disse que é imprescindível que você tenha acesso a meios alternativos e muito efetivos de busca de patrimônio do devedor, para que você não fique dependente apenas do Bacen-Jude, do Renajude, etc. Também na nossa primeira aula eu revelei a você a importância de se dominar todos os métodos lícitos de coerção. Você precisa conhecer e saber quando usar as ferramentas que a própria lei coloca à sua disposição para forçar o pagamento de um débito. E por fim, eu te falei sobre a recuperação, a série de medidas práticas que você pode tomar para recuperar o patrimônio desviado pelos devedores, para desfazer fraudes à execução, para conseguir êxito em seus pedidos de desconsideração da personalidade jurídica, para alcançar o patrimônio do devedor, ainda que ele tenha desviado tudo para o nome de laranja. Bom, no vídeo de hoje nós vamos entrar a fundo no estudo das estratégias que vão te levar ao sucesso em suas execuções. Vamos focar nessa aula nos 2 primeiros pilares de sustentação de uma estratégia de sucesso: a prevenção e a procura ou perseguição de bens do executado. Primeiro eu vou te ensinar mais 2 medidas práticas e efetivas que você pode aplicar agora mesmo em seus processos e que vão te ajudar a prevenir o calote praticado por devedores mal intencionados. E depois eu vou te mostrar algumas técnicas de fácil aplicação para que você possa encontrar patrimônio do devedor e garantir o sucesso de sua execução. Eu vou te contar também o desfecho da história do devedor fanfarrão, que adorava contrair dívidas e rir da cara dos seus credores nas redes sociais. Você vai ver que um dos pontos chaves para conseguir ter êxito em todas as suas execuções ou pedido de cumprimento de sentença é justamente saber como e quando agir. É saber tomar a atitude correta e na hora correta. E é isso que eu vou passar a te ensinar a partir de agora. Mas antes, eu gostaria de agradecer aos mais de 895 comentários postados no primeiro vídeo. Comentários como o do Ronaldo Carneiro, que elogiou muito o conteúdo do vídeo e disse que já vai colocar em prática a dica de prevenção dada na primeira aula. E também da Rosana Ferreira, que disse que gostou tanto do primeiro vídeo que já estava ansiosa, esperando a chegada da segunda aula. É extremamente gratificante assistir ao vivo o nascimento dessa nova comunidade de pessoas que possuem o mesmo desejo, que querem melhorar a cada dia para ter mais e mais sucesso profissional. Mas vamos lá.
Conforme eu prometi, hoje eu vou te ensinar uma medida prática muito efetiva que vai te ajudar a evitar que o seu cliente ou você mesmo acabe levando um calote do devedor. Vamos falar a partir de agora de estratégias de prevenção. Bom, como você sabe, infelizmente é muito comum acontecer de um devedor desviar o patrimônio para o nome de terceiro quando ele percebe que os seus credores estão se movimentando para cobrar uma dívida judicialmente. E também, infelizmente, quando o credor ajuiza uma ação de execução ou um pedido de cumprimento de sentença, costuma se demorar meses, às vezes até anos, para se conseguir a citação do executado. E aí, depois da demorada citação, quando vai se partir para a realização da penhora, nada mais acaba sendo encontrado. O que eu vou te ensinar a partir de agora é como conseguir evitar as situações de fraude à execução. Eu vou te mostrar o que você pode fazer para comprometer um bem do devedor antes mesmo dele ser citado em uma ação de execução ou um pedido de cumprimento de sentença. Você nunca mais vai sofrer com a demora da citação. Você nunca mais vai assistir o devedor se desfazer do seu patrimônio enquanto você aguarda meses para ver realizada uma simples citação. Eu vou te ensinar como aplicar com êxito a medida processual da averbação premonitória. Pois bem, a averbação premonitória está prevista no artigo 828 do Código de Processo Civil e ela pode ser realizada em ações que tramitam na Justiça Comum e no Juizado Especial. De acordo com o mencionado artigo 828, o exequente pode obter uma certidão de que a execução foi admitida pelo juiz para fins de averbação no registro de imóveis, de veículo ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. Depois de feita essa averbação, caso o devedor venha a alienar ou a onerar o bem da sua propriedade, a lei presume automaticamente a situação de fraude à execução. Eu vou te dar um exemplo. O cliente te procurou com um cheque dado pelo devedor, mas que não foi compensado pelo banco por ausência de fundos. Você estuda o caso e vê que a medida adequada é o ajuizamento de uma execução de título extrajudicial. Ajuizada a ação de execução, quando o juiz despacha e determina a citação do réu para pagar a dívida, você já pode obter junto ao cartório uma certidão da existência da ação. E de posse dessa certidão, você mesmo vai diligenciar junto ao Detran, aos cartórios de registro de imóveis, à junta comercial e vai averbar no registro dos bens que encontrar a aludida certidão que foi entregue pelo cartório. Suponhamos que você descobriu com uma simples consulta eletrônica que o devedor possui um veículo em seu nome. Se você esperar a citação do réu e a demorada tramitação da ação de execução para somente depois requerer a penhora desse veículo, muito provavelmente você vai ficar a ver navios, pois o executado, ao saber da existência da ação, poderá se desfazer do bem, frustrando o recebimento do crédito. Porém, agora que você conhece a averbação premonitória, você não vai mais esperar a citação do réu e a penhora do seu patrimônio para tomar alguma atitude. Assim que o juiz despachar a execução, você vai retirar a certidão em cartório e vai levar a registro junto ao Detran. Aí, ainda que a citação do réu demore meses ou anos para acontecer, ainda que o executado, sabendo da execução, acabe alienando o veículo que estava no nome dele, essa alienação será considerada automaticamente como uma fraude à execução e será desfeita ali mesmo naquele processo. Veja, como uma simples medida de prevenção que está ali, prevista expressamente em lei, pode fazer com que se evite a frustração de uma execução. Mas agora você pode estar pensando, mas professor, como que eu vou descobrir se o executado tem algum veículo em seu nome ou mesmo algum imóvel de sua propriedade sem contar com a ajuda do juiz? Olha, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a propriedade de bens móveis ou imóveis não é protegida por qualquer tipo de sigilo. Você não precisa de uma ordem judicial para que o diretor do Detran te informe se uma determinada pessoa possui ou não veículos registrados em seu nome. Da mesma forma, não há necessidade de ordem judicial para que um cartório de registro de imóveis te dê uma certidão sobre a existência de uma casa em nome do devedor, por exemplo. Essas informações são públicas e você pode consegui-las através de um simples requerimento. No caso de veículos, basta você formular um requerimento ao diretor do Detran. No caso dos imóveis, igualmente, basta um simples requerimento dirigido ao cartório de registro de imóveis.
E essas pesquisas de bens você deve começar a fazer muito antes de iniciar a ação de execução, de forma que quando você der entrada no processo, você já tenha condições de realizar a averbação premonitória e com isso conseguir êxito na realização dessa medida preventiva. É bom que você saiba que em alguns casos essa pesquisa de bens móveis e imóveis do executado pode ser feita até mesmo eletronicamente, pela internet, sem você precisar sair do escritório. Atualmente existe um serviço eletrônico prestado pelas centrais eletrônicas de registro de imóveis, através do qual você pode obter, sem sair do seu escritório, certidão sobre a existência de bens imóveis em nome do devedor. E uma vez obtida a aludida informação, você já pode realizar a averbação premonitória. Para te ajudar a agilizar essas pesquisas, eu vou disponibilizar a você, lá no canal do Telegram do nosso workshop, um mapa mental para você baixar no seu computador, no seu celular e ter acesso aos principais sites de busca de bens móveis e imóveis do devedor. Assim que esse vídeo terminar, entra no canal do Telegram, baixa esse mapa mental e começa a utilizar os serviços eletrônicos de busca de bens que já estão à sua disposição. Olha, essa é apenas uma das mais de 10 medidas práticas que você pode tomar para prevenir que o seu cliente sofra com situações de fraude à execução, para evitar situações de calote operada por devedores maliciosos. Infelizmente, para que esse vídeo não fique grande demais e porque eu pretendo te passar outras informações também importantes, eu estou te apresentando apenas uma dessas medidas de prevenção. Mas se você ficar comigo até o final, eu vou te mostrar o que você precisa fazer para conhecer todas as outras. Mas vamos adiante. Agora que você já conhece uma medida de prevenção, eu vou passar a te ensinar algumas medidas práticas relacionadas à procura, à perseguição de bens do devedor. Vou começar te ensinando algumas formas alternativas para você encontrar dinheiro de propriedade do executado. Em seguida, vou te mostrar uma medida muito efetiva para localizar bem imóvel de propriedade do réu. E por fim, vou te ensinar como localizar veículo de propriedade do executado, ainda que o bem não esteja registrado em nome dele. O que eu espero é que fique bem claro para você que não dá para ficar preso às formas tradicionais de busca de bens. Você não vai conseguir êxito em seus processos enquanto ficar restrito a procurar patrimônio do devedor apenas através dos sistemas do Bacenjude, do Renajude e do Infojude. Você precisa ampliar seu rol de busca e se valer de medidas mais práticas e efetivas. Caso contrário, vai sofrer ou continuar sofrendo por não encontrar bens do devedor. Então vamos lá, imagina que o seu cliente é credor de uma pessoa jurídica, de uma empresa. Imagina que você ajuizou uma ação de execução contra a referida pessoa jurídica, visando receber uma quantia que está estampada em um cheque. Porém, quando o magistrado foi efetuar a penhora através do sistema Bacenjude, nenhum valor foi encontrado. Ora, como que a empresa devedora está em pleno funcionamento, patente que há alguma situação de fraude ou ocultação patrimonial para frustrar os seus credores. Se a empresa está operando, vendendo, comprando, como que pode não ter movimentação financeira? Como pode dar negativa a pesquisa feita lá no sistema Bacenjude? Onde que está ficando armazenado o dinheiro que entra na empresa? E é aqui que entra a sacada que eu quero te ensinar agora. Infelizmente, a maioria dos operadores do direito acha que só é possível encontrar dinheiro de uma pessoa através do sistema Bacenjude. Da mesma forma, muita gente acredita que o aludido sistema é capaz de vasculhar toda a vida financeira do devedor e, por isso, acabam se conformando ou se dando por vencidos quando a resposta à consulta do Bacenjude volta negativa. Mas o que eu quero te dizer hoje é que o devedor, no intuito deliberado de burlar os credores, ele pode estar deixando o seu dinheiro em depósito de empresas que trabalham como intermediadora de pagamentos eletrônicos. Existem hoje no Brasil inúmeras empresas que prestam o serviço de intermediar pagamentos eletrônicos. Ou seja, uma pessoa faz uma compra de um produto ou pagamento de um serviço através da internet, utilizando a empresa A. A empresa B, que atua como intermediadora, recebe o dinheiro do comprador através do cartão de crédito ou de boleto bancário. E, posteriormente, esse intermediário repassa os valores para a empresa vendedora A. O que você precisa saber é que os vendedores que utilizam esses intermediadores de pagamento são obrigados a manter com eles uma espécie de conta corrente.
na qual são lançados todos os valores que a empresa tem a receber desse intermediário. Ocorre que essa conta ela não é alcançada pela busca feita pelo Bacenjude, uma vez que esse sistema só alcança as instituições financeiras, coisas que esses intermediadores de pagamento não são. Então, o devedor malicioso, visando frustrar os seus credores, faz o seguinte: deixa depositado lá na conta que mantém junto ao intermediador de pagamento todos os valores das transações comerciais que ele realiza. Aí, em um dia específico do mês, ele transfere tudo para a conta corrente de uma instituição financeira e saca ou transfere imediatamente o numerário, antes que alguém faça uma pesquisa pelo sistema Bacenjude. Mas você, que agora está assistindo esse vídeo e está comprometido em conhecer novas formas de encontrar patrimônio do devedor, nunca mais vai cair nessa cilada. Em todos os seus processos, depois que for realizada a busca negativa de dinheiro do devedor, através do sistema do Bacenjude, você vai pleitear ao juiz que oficie a todos os sistemas de intermediação de pagamentos existentes no Brasil, com determinação de imediata penhora e transferência para uma conta judicial dos valores que efetivamente forem encontrados. Mas você deve estar pensando: professor, eu não sei quais são esses intermediadores, como que eu vou pedir isso para o juiz? Pois bem, como o meu compromisso é realmente com o seu resultado, é fazer com que você tenha pleno sucesso nas suas execuções, eu vou elencar aqui os principais intermediadores de pagamentos eletrônicos existentes no Brasil: PayPal, PagSeguro, Mercado Pago, Bcash, Moip, PayU, Paybras, Gerencianet e Pagar.me. Mas olha, com uma simples pesquisa na internet, eu posso garantir que você vai encontrar diversas outras empresas que fazem esse serviço, ou seja, outros locais onde o devedor do seu processo pode estar deixando dinheiro armazenado e, com isso, frustrando o pagamento de uma dívida. Eu espero realmente que você coloque em prática essa dica que eu acabei de te passar. Aliás, eu espero que você faça como o meu aluno Ivanildo de Almeida, que aplicou exatamente essa técnica que eu acabei de te ensinar e conseguiu receber um crédito que já tinha dado até como perdido. Dá uma olhada. Sou o Ivanildo de Almeida, advogado recém-formado, tenho 1 ano na advocacia, atuo aqui na cidade de Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso. Meu caso é um caso concreto, aconteceu comigo. Ganhei um processo no juizado especial aqui em Cuiabá e no cumprimento de sentença eu tive grande dificuldade, eu não conseguia encontrar bens da empresa. A princípio eu fiz aquela busca, fiz o natural que todos os advogados fazem, né? Pede no cumprimento de sentença, que é o Bacenjude, né? Veio negativo e eu me travei, né? O que fazer? Recém-formado, com essa dificuldade, o cliente, né, de certa forma cobrando o andamento processual, e alguém me indicou este curso. Ouvi ali a live do doutor, o primeiro vídeo, e eu me inscrevi no curso. E professor, fato concreto, aconteceu, tem o número do processo, que se alguém quiser analisar. Teve uma aula que o professor falou sobre as intermediárias de cartão de crédito. E essa empresa que eu, né, estava executando, ela comercializava produto pela internet, produto de luxo até. Eu, máscara depressa, eu fiz a notificação para aquelas intermediadoras de cartão de crédito e que, inclusive, eu peguei todos os endereços CNPJ e compartilhei com os demais colegas no grupo do Expert em Execução. E foi um êxito, porque eu notifiquei essas intermediárias e dentro de 30 dias o advogado da empresa entrou em contato comigo, me propôs um acordo, fizemos um acordo no processo, colocamos fim à lide, a cliente ficou satisfeita, eu fiquei satisfeito porque recebi meus honorários e encerrou-se o processo. Então, eu estou fazendo esse vídeo para agradecer o professor José Andrade, a sua equipe, pelo trabalho maravilhoso que tem me ajudado, e eu estou indicando para todos os colegas este curso oferecido pelo professor. Não tenho dúvida que todos os alunos inscritos estão tendo êxito, assim como eu. E tem outros casos concretos que eu estou conseguindo êxito. Não foi só esse. Eu tenho outros processos que eu estou conseguindo êxito. Obrigado, professor José Andrade. Obrigado à sua equipe. Estou indicando o curso.
e inclusive o expert em audiência também. Uma outra medida prática que você pode se valer para conseguir penhorar dinheiro do executado é solicitar que a pesquisa via Bacenjude seja feita através do CPF do seu cônjuge. Muitos executados, na tentativa de frustrarem a execução, param de movimentar suas contas bancárias e passam a movimentar apenas a conta existente no nome da esposa ou do marido. Para ter sucesso nessa solicitação, você tem que agir da seguinte forma. Primeiro, você deve pleitear a realização da penhora via Bacenjude através da conta do próprio executado. Depois, vindo a resposta negativa, você vai diligenciar para descobrir se o devedor é casado e qual é o regime de bens do casamento. Para essa descoberta, basta solicitar uma certidão junto ao cartório de registro civil. Mas você deve estar pensando, professor, como que eu vou saber em que cartório o devedor casou? Isso pode ter acontecido em qualquer lugar do Brasil. E é aí que entra a utilização de mais uma ferramenta eletrônica que já está à sua disposição, mas que talvez você não conheça. Através do site registrocivil.org.br, você consegue realizar uma busca eletrônica de certidão de casamento de qualquer pessoa em todos os cartórios do Brasil. Então, você não precisa sequer sair do seu escritório para obter essa informação. De qualquer forma, se você não quiser se valer da busca eletrônica de certidão, você pode fazer uma simples diligência junto ao cartório de registro civil da cidade onde o devedor mora. Muito provavelmente, você vai encontrar por lá o registro do casamento do réu. Atualmente, os magistrados têm acesso ao sistema CRC-Jude, objeto do provimento número 38 do Conselho Nacional de Justiça. Esse sistema possibilita ao juiz descobrir se uma pessoa é casada em qualquer cartório do Brasil, colhendo todos os dados necessários do cônjuge com uma simples consulta. Aí, no passo seguinte, obtendo a certidão de casamento do réu e verificando que o mesmo é casado no regime da comunhão universal ou da comunhão parcial de bens, você vai peticionar na ação de execução ou no pedido de cumprimento de sentença e pugnar que a pesquisa junto ao sistema Bacenjude seja feita através do CPF da esposa ou do marido do executado. E você vai pedir que seja bloqueado e penhorado apenas 50% dos valores eventualmente encontrados, uma vez que são esses 50% os valores que, em razão do regime de casamento, pertencem ao devedor. Veja que se trata de uma medida simples e de grande efetividade. Com a realização de uma diligência cartorária, você pode conseguir realizar a penhora de dinheiro pertencente ao devedor e, com isso, garantir o recebimento de um crédito. É muito mais fácil do que parece e muito mais efetivo para dar resultado positivo ao seu processo. E observe que essa dica prática você também pode aplicar em qualquer tipo de bem que tiver registrado no nome do cônjuge do devedor. Basta verificar se a aquisição foi feita após o casamento, ou seja, se metade do bem adquirido e registrado apenas no nome de um dos cônjuges pertence também ao cônjuge devedor. Ainda em se tratando de penhora de dinheiro do devedor, mais uma dica prática tem pertinência e cabimento. Como você sabe, o artigo 833, inciso 10 do Código de Processo Civil estabelece que a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos é impenhorável. Valendo desse dispositivo legal, muitos devedores, para burlar os credores, passam a manter conta poupança como uma verdadeira conta corrente. Acontece que vários tribunais do Brasil têm assentado o entendimento de que quando o devedor movimenta sua conta poupança como verdadeira conta corrente, os valores lá encontrados acabam perdendo a característica da impenhorabilidade. Tal é o que restou decidido, por exemplo, no agravo de instrumento cujo número vai aparecer para você aqui na tela e que foi julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e que pode servir a você como uma excelente fonte de consulta. Mas e na prática? Como que você deve fazer para conseguir realizar a penhora de caderneta de poupança existente em nome do executado, independente do valor que nela esteja depositado? Bom, primeiro, você vai pedir a realização da penhora de dinheiro via Bacenjude. Encontrados os valores depositados em nome do executado a título de caderneta de poupança, esse vai aparecer correndo no processo alegando a impenhorabilidade. Porém, quando você for intimado para se manifestar sobre essa alegada impenhorabilidade, você vai pleitear que o magistrado, antes de decidir sobre a possibilidade ou não da penhora, que ele retire um extrato de movimentação
da referida conta poupança através do Bacenjude, para que possa ser constatado se a aludida conta realmente possui características de uma poupança ou se ela é utilizada pelo devedor como conta corrente, apenas para burlar os credores. E aí, apresentado o extrato, se ficar verificado que na aludida conta existem diversas movimentações de depósito, saque, transferência, pagamento de boleto, dentre outras coisas, você vai alegar que se trata de valores penhoráveis, de acordo com o precedente jurisprudencial que eu acabei de mencionar. Olha, eu já deferi inúmeras vezes a penhora de poupança que havia sido transmudada para conta corrente. E nesses casos, se não fosse a astúcia do advogado do exequente em saber como e quando pedir, o devedor teria sucesso e estaria até hoje rindo da cara dos credores. Eu não sei se você está percebendo, mas esse tipo de orientação você jamais vai encontrar em livro algum. Apenas a experiência prática transmitida por alguém é que pode te indicar a melhor forma de agir, as soluções alternativas que você pode utilizar para conseguir ter sucesso nas suas execuções e nos seus pedidos de cumprimento de sentença. Durante todos os meus anos de magistratura e após passar a estudar a fundo essa questão, eu pude catalogar ao menos outras 29 formas e maneiras alternativas de se localizar bens penhoráveis do devedor. É imprescindível que você conheça cada uma delas. Bom, agora eu vou terminar de te contar a história que eu dei início na aula passada. Você se lembra da história do devedor fanfarrão que vivia rindo da cara dos seus credores? Como eu te contei, Anselmo da Costa, nome fictício que eu escolhi para substituir o nome real, ele era dono de uma garagem que vendia veículos usados. E ele tinha por costume deixar de cumprir com os compromissos financeiros que ele assumia. Por isso, costumeiramente, os credores batiam à sua porta ou procuravam a justiça para tentar receber aquilo que era devido. Mas Anselmo, devedor esperto e desonesto, ele não registrava qualquer veículo em seu nome e deixava sua conta bancária sempre zerada. E para piorar, Anselmo adorava ostentar nas redes sociais. Como se estivesse zombando da cara dos credores, Anselmo fazia questão de publicar na sua conta do Instagram diversas fotos de viagem, de jantar nos restaurantes mais caros da cidade, e em todas as fotos fazia questão de escrever: "Devo, não nego, pago quando quiser". Em seguida, publicava uma grande risada. Acontece que um dia essa história começou a mudar. Como diz o ditado, um dia é da caça, mas outro dia pode ser do caçador. Anselmo não esperava que um dos seus credores fosse um advogado que me acompanha nas redes sociais e que coloque em prática aquilo que eu costumo ensinar. Ele não esperava que esse meu aluno fosse aplicar na prática uma dica que eu ensinei em um dos meus vídeos e que fosse acabar descobrindo o que ele fazia para desviar os seus bens dos credores. Pois bem, o que eu vou te ensinar na aula de hoje é exatamente a dica prática que esse meu aluno aplicou no caso do Anselmo e conseguiu ter êxito em localizar vários veículos em nome dele. Eu não sei se você sabe, mas o Código de Trânsito Brasileiro, ele prevê lá no artigo 134 que o vendedor de um veículo tem a obrigação de comunicar a realização da venda lá para o órgão de trânsito, sob pena de continuar sendo responsável pelo pagamento de eventuais multas de trânsito que forem praticadas pelo novo proprietário do veículo. Esse ato de comunicar a venda ao órgão de trânsito, em alguns lugares é chamado de alegação de venda, ele não equivale e muito menos substitui o registro da transferência do veículo para o nome do novo comprador. Na prática, o vendedor comunica a venda para o Detran e fica livre da responsabilidade de ter que pagar eventuais multas. Mas o veículo continua registrado em seu nome até que o comprador faça o procedimento da transferência do bens, com todas as formalidades legais. E é aí que entra a malandragem praticada por alguns devedores, inclusive pelo Anselmo da Costa, o devedor fanfarrão da nossa história. Anselmo tinha por costume comprar inúmeros veículos para revender lá na garagem dele, mas ele não transferia os automóveis para o seu nome, justamente para se livrar dos credores. E é isso que fazem, infelizmente, diversos devedores maliciosos. Compram um veículo, recebem a posse do bem, mas postergam ao máximo ou nunca realizam a transferência administrativa do bem para o seu nome, lá junto ao órgão de trânsito. E com isso,
frustram os credores que se utilizam apenas da busca realizada pelo sistema Renajude. O que eu vou te ensinar hoje, que já ensinei àqueles que me seguem nas redes sociais, é que com a tomada de uma simples medida prática, você pode se livrar dessa malandragem dos devedores e conseguir êxito na penhora de veículos. Daqui em diante, ao invés de se contentar em pedir ao órgão de trânsito que informe eventuais veículos que estejam registrados em nome do devedor, você também vai postular que o diretor do órgão te informe se há alguma comunicação de venda que esteja lá anotada e que tenha o devedor como comprador de um veículo. Em caso positivo, você vai juntar essa comunicação ao processo e pedir a penhora do bem por meio do oficial de justiça, assim como a anotação da restrição através do sistema Renajude. É importante que você explique para o magistrado toda a manobra operada pelo executado e, se for possível, comprove mediante fotografias que o bem móvel, o veículo, já está na posse do réu. Esse último passo ele não é essencial, mas ajuda muito a demonstrar a conduta furtiva e maliciosa do devedor. No caso do devedor fanfarrão, da nossa história contada logo acima, assim que encontrou diversas comunicações de venda em nome do devedor Anselmo, o credor pugnou e conseguiu realizar a penhora de 3 veículos que tinham valor suficiente para garantir o pagamento da dívida. E depois de realizada a penhora, sem pensar 2 vezes, o credor tirou uma grande fotografia ao lado dos veículos e escreveu: "Se o mundo é dos espertos, esperto é aquele que sempre ri por último", e publicou em todas as suas redes sociais para que o devedor fanfarrão pudesse provar do próprio veneno. Eu fico aqui imaginando a cara de felicidade do cliente quando viu que o seu advogado foi mais esperto e diligente que o devedor malicioso. O meu aluno que aplicou essa dica na prática me contou que o cliente ficou tão satisfeito com o trabalho dele que acabou pagando verba honorária bem maior do que eles haviam combinado. Veja como é simples tomar medidas alternativas para buscar patrimônio do devedor. O que você precisa é conhecer todas elas e ter coragem de aplicar na prática. Sinceramente, você vai ouvir muita gente dizendo que os juízes não costumam deferir nem medidas tradicionais de penhora, quem dirá medidas alternativas como essa que eu estou ensinando nesses vídeos. Olha, com todo o respeito e sinceridade que essas pessoas merecem, certamente elas estão na profissão errada. O advogado que se preza, o patrono que realmente tem compromisso com a causa do seu cliente, é aquele que não tem receio de tentar, que busca empreender todos os esforços, todas as medidas e não se curva e nem se contenta com o indeferimento recebido de um magistrado. A advocacia é feita de tentativa. O direito é dinâmico e as coisas só mudam com novas postulações. Assim acontece com a jurisprudência dos tribunais e assim acontece com o comportamento dos magistrados de primeiro grau. Você sempre deve experimentar vias alternativas na busca de bens do devedor. Se hoje o magistrado indefere algum tipo de medida, amanhã você pede novamente, reforça seus argumentos e consegue o deferimento. Sinceramente, não deixe que o medo dos covardes acabe com a coragem e a ousadia que existem dentro de você. Bom, como eu disse anteriormente, existem inúmeras outras medidas alternativas de busca, de procura, de perseguição de bens do executado, para que você possa ter sucesso nas suas ações. É uma pena que eu não vou conseguir te passar todas elas por aqui, porque senão esse vídeo ia ficar grande demais. O que você já percebeu até agora é que essas técnicas e dicas de atuação não se ensinam nos livros e muito menos na faculdade de Direito. São sacadas que só se aprende na prática com a vivência constante no dia a dia dos processos de execução. E é isso que eu quero te repassar nesse workshop. Conhecimentos que apenas a experiência nos dá, mas que eu faço questão de te transmitir. Aliás, eu gostaria de te mostrar o depoimento do Antônio da Costa, que é um exímio advogado que me acompanha nas redes sociais. O Antônio aplicou na prática uma das dicas que eu tive a oportunidade de passar para quem me acompanha e olha o resultado que ele teve. Prezado professor José, queria muito te agradecer pela dica que o senhor deu no Instagram esses dias atrás. O senhor orientou a pedir a penhora de dinheiro do devedor usando apenas os 9 primeiros números do CNPJ da empresa. Eu pedi e o juiz acolheu. Resultado, descobri que a empresa estava depositando todo o seu dinheiro na conta de uma filial e com a sua dica consegui penhorar o dinheiro. Muito obrigado, essa dica me valeu ouro, pois enfim consegui receber meus preciosos honorários. Que Deus te abençoe, Antônio da Costa. Agora, muita gente tem me perguntado por que eu resolvi compartilhar essas informações publicamente.
As pessoas me perguntam por que eu estou abrindo a caixa preta da execução e revelando técnicas que muita gente faz questão de esconder. Como você viu no primeiro vídeo, quando eu te contei um pouco da minha história, eu tenho acompanhado o sofrimento de muitos alunos na busca de conseguir dar efetividade aos seus processos. Muitos deles lutam duramente para conseguir um cliente, depois batalham durante anos para conseguir uma sentença favorável, mas aí, quando chega na fase de execução, acabam vendo tudo escapar pelo vão dos dedos por não terem sucesso na busca de bens do devedor, ou por verem os devedores desviarem todo o patrimônio para mãos de terceiro. Sinceramente, eu não quero mais ver isso acontecendo. Eu preciso dar a minha contribuição para que os meus alunos consigam cada vez mais sucesso na profissão que escolheram. E é isso que eu desejo também a você que está participando desse workshop. Além do mais, não tem nada no mundo que me dá mais satisfação do que ensinar. Há muito tempo eu carrego a bandeira do compartilhamento do conhecimento. Eu acredito sinceramente que nós só vamos conseguir viver em um mundo melhor quando cada pessoa compartilhar tudo aquilo que sabe com as pessoas que estão à sua volta. Eu tenho como princípio básico da minha vida querer o bem do próximo. Então, tudo o que eu puder fazer para ajudar quem precisa, pode ter certeza que eu vou me esforçar ao máximo. E se isso não bastasse, como membro do Poder Judiciário, eu acredito fortemente que eu devo dar a minha contribuição para que os processos tenham cada vez mais efetividade. Não há sentido algum as pessoas buscarem socorro junto ao judiciário, investirem altas quantias no pagamento de custas, de advogado e etc., para ao final saírem frustradas por não conseguirem de volta o bem da vida ou o ressarcimento do prejuízo que elas experimentaram. Eu penso que chegou a hora de empreendermos todos os esforços para que a justiça seja realmente efetiva, para que cada um consiga efetivamente o que é seu. É claro que sempre respeitando os direitos e garantias dos devedores, mas sem perder de vista que o judiciário foi criado para dar resultado para quem procura, e não para ficar criando entraves, para ficar inventando dificuldades àqueles que já sofreram pelo não recebimento de um crédito. Então, tudo o que eu puder fazer para colaborar, para contribuir com a boa imagem do Poder Judiciário, pode ter a certeza que eu o farei. Bom, como você viu, nessa série de vídeos, eu estou dando uma introdução de como a minha experiência prática pode te ajudar. Contudo, para aqueles que querem se tornar realmente ninjas, verdadeiros experts em execução, eu criei um programa de treinamento mais intenso e mais detalhado. Um programa onde eu ensino passo a passo tudo o que você precisa fazer para encontrar patrimônio do devedor e com isso garantir o recebimento de um crédito. Um treinamento aprofundado, onde você vai visitar comigo, com riqueza de detalhes, os 4 pilares que dão sustentação a uma execução de sucesso. Enfim, um programa de treinamento totalmente online, onde eu vou transmitir a você toda a experiência prática que eu pude adquirir ao longo de mais de 17 anos, conduzindo milhares de ações de execução e pedidos de cumprimento de sentença. Eu vou dar mais detalhes sobre esse programa mais à frente, pode ficar tranquilo. Bom, no próximo vídeo nós vamos continuar falando de estratégias de procura, de perseguição de bens do executado, mas também vamos entrar a fundo em estratégias de coerção e recuperação de bens desviados ou ocultados pelo devedor. Eu vou te ensinar o que fazer para encontrar bens imóveis de propriedade do executado, ainda que você já tenha feito busca nos cartórios de registro de imóveis sem nada encontrar. Eu vou te mostrar o que você deve fazer para conseguir, na prática, a aplicação de medidas coercitivas previstas em lei, como a apreensão do passaporte e da CNH do devedor, e que podem te auxiliar muito no recebimento de um crédito. Você vai ver que conhecer o momento adequado de formular esses pedidos é essencial para que você consiga o deferimento das medidas. Por fim, no próximo vídeo eu vou te contar o caso da empresa de fachada, que era utilizada por um devedor desonesto para se livrar dos seus credores. Você vai conhecer em detalhes o caso do Vladimir Antunes, um advogado que me acompanha nas redes sociais e que sofreu por anos com uma execução de título extrajudicial porque não conseguia encontrar patrimônio algum em nome da empresa devedora. Apesar do Vladimir possuir inúmeras provas de que o sócio da empresa vivia uma vida de riqueza, andava em carro de luxo e sequer se incomodava com a existência de inúmeras execuções contra ele, ele nunca teve sucesso em seus pedidos de desconsideração da personalidade jurídica. Quando já estava a ponto de desistir da execução, ele acabou ouvindo uma dica que eu divulguei em meu canal do Telegram, aplicou na prática e conseguiu reverter a situação. Agora eu te pergunto, você tem sofrido com a atitude de devedores
que desviam seu patrimônio para o nome de terceiros, você tem literalmente passado raiva ao ver o devedor ostentando uma vida de riqueza nas redes sociais, andando de carro de luxo, ostentando em viagem, em jantares, enquanto você continua aí sem conseguir sucesso na sua execução, enquanto você amarga o prejuízo de não conseguir receber os seus honorários advocatícios. Você sabe exatamente como convencer o juiz a acolher um pedido de desconsideração da personalidade jurídica ou reconhecer uma fraude à execução? No próximo vídeo, eu vou te contar o desfecho da história do meu aluno Vladimir, do caso da empresa de fachada, e como que ele fez para virar o jogo e conseguir receber o crédito do cliente dele e, de quebra, os honorários advocatícios que eram devidos. Eu tenho certeza que o ensinamento contido nessa história e as dicas práticas que eu vou te ensinar no próximo vídeo vão fazer você aumentar assustadoramente a chance de ter sucesso em suas execuções e pedido de cumprimento de sentença, pois você nunca mais vai ter que sofrer com as artimanhas e com as armadilhas utilizadas pelos devedores. Então, agora rola essa página para baixo e me deixa um comentário ou alguma dúvida. Me diz o que você está achando do nosso workshop. Eu quero agradecer mais uma vez por você estar caminhando comigo até aqui e dizer que eu não vejo a hora de te encontrar novamente no nosso próximo vídeo. E não esquece de entrar no canal do Telegram para baixar o material da nossa aula de hoje. É só clicar no botão logo abaixo. Olá, meu nome é Mônica da Silva Favarim. Desde 2014 eu advogo numa carteira com processos em 14 estados diferentes, todos de execução, alguns cumprimentos de sentença eram monitórias, e chegamos numa fase que nós não tínhamos mais o que fazer, eu não achava saída, né? E ainda tínhamos uma carteira grande de execuções frustradas e eu não tinha mais ideia. E eu vendo, né, o anúncio do curso, me surgiu uma esperança de conseguir aprender algo novo. E foi aí que eu escutei. E o que mais legal é que algo que nos parecia muito óbvio foi quanto ao cônjuge, né? Um dos sites indicados no curso, né, desde lá, já daquelas primeiras aulas preparatórias, falava sobre a busca pelo cônjuge. E então, em um processo de Mogi-mirim, né, da comarca de Mogi-mirim, nós fizemos o teste, nós fizemos o cadastro aqui do escritório no site, fizemos a busca, né, em nome do devedor, localizamos o casamento, depois localizamos a certidão de casamento e fizemos o pedido nos autos. E foi frutífero. E o mais legal desse caso é que eu já tinha ligado várias vezes para o advogado do executado sem nenhum êxito. E toda vez que eu ligava para ele, ele falava assim, porque eu ligava uma vez por ano, né? E ele falava, não, doutora, eu não tenho contato com esse cliente, ele é produtor, ele fica no meio da roça. Então eu também estava bem desestimulada. E agora, com o Bacen no nome da esposa, nós já localizamos uma quantia considerável em dinheiro, apta a quitar pelo menos metade do processo. E ficamos muito felizes, né? Eu tinha muito medo, né, de não conseguir algo de novo e de me frustrar, mas foi muito interessante. Deu, de fato, um novo ar aqui para o escritório. Nós estávamos, de fato, bem desanimados, sabe? Sem conseguir entregar nada para o cliente. E nós conseguimos voltar a mexer nessas execuções. Mais uma vez, assim, muito obrigada, né, por dar novos ares para a gente aqui, né, um ânimo, um caminho, porque é muito ruim, profissionalmente, a gente se ver desestimulado, né, com uma carteira gigantesca de processos indo por arquivo. E ano que vem não tem nenhum no arquivo, não, vamos desarquivar todos eles. Oi, tudo bem? Meu nome é Paula Beckenkamp, eu sou formada há 20 anos, e por 18 anos eu fui servidora pública estadual. Eu sempre nutri em mim a vontade de advogar e seguir a carreira e os passos do meu pai, que hoje tem 82 anos. Quando eu fiz 18 anos como servidora pública, eu vi que tinha chegado a hora. Sempre achei que ia atuar no civil, porque eu já atuei em muitas áreas diversas e era o que mais me agradava. Eu me aventurei a abrir o meu próprio escritório, que é onde eu estou gravando aqui, e comecei a receber clientes que tinham execuções paradas na Justiça do Trabalho e que não aconteciam nada. Comecei a perceber que os advogados trabalhistas mais antigos não são nada técnicos, a grande maioria, e não tocavam a execução da forma correta. E
como eu tinha muita habilidade no cível, eu via que aquilo podia mudar. Aí eu comecei a tocar as execuções de alguns clientes que me procuraram e comecei a procurar algum curso, alguma coisa que pudesse me ajudar a me aprofundar nessa área, para eu me especializar nisso. E achei o curso, e aí eu comecei a fazer, eu nem acabei ele ainda, e eu já tive resultados inacreditáveis. Eu fechei acordos para clientes que estavam com o processo parado há 7 anos, sem a mínima chance de receber R$1 que fosse, em execuções de mais de R$500 mil. Eu comecei a ter tanto sucesso e a ter tanta demanda disso e clientes novos vindo atrás desse tipo de serviço que eu não conseguia acabar o curso ainda. E ainda assim eu já tive muito sucesso e muitos resultados. Então eu queria agradecer muito ao professor, que ele está me ajudando imensamente. Eu estou me especializando nessa área e está me trazendo uma grande felicidade numa advocacia que eu tô há menos de 2 anos e eu já me considero uma advogada de grande sucesso. Claro que a minha experiência é longa, porque eu sou formada há 20 anos, trabalhei muito nesses 20 anos, mas a advocacia, que era um grande amor, eu tô desenvolvendo há 2 anos, mais ou menos, né? Então, eu queria agradecer novamente e dizer que vale a pena sim fazer esse curso, porque ele é muito completo.